Finalmente foi lançado o Spider-Noir, o Aranha Detetive, que está saindo aqui no Brasil pelo Prime Video. Eu comecei a assistir e vou trazer para você os pontos que eu achei interessante desse primeiro episódio. Então, vamos lá? Eu acho que eu precisava estar mais a caráter. Eu sou o Mika e hoje eu vou trazer os pontos desse primeiro episódio do Spider-Noir que eu vi pelo Amazon Prime e vou falar pra você o que eu achei. Vamos lá? A história fala de um Spider que cansou de ser herói. Na verdade, um trauma que aconteceu com ele, já que ele perdeu a esposa enquanto era o Spider e agora isso assombra ele. Ele decidiu abrir mão de ser um herói e agora ele não tem mais responsabilidades. Ao contrário do Homem-Aranha que a gente conhece, que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Logo, se eu abrir mão dos poderes, eu não preciso ter responsabilidades. A estética da série é toda em volta nesse Estados Unidos de 1929, 1930. Os Estados Unidos estava passando por uma fase um pouco tensa, já que teve uma crise na bolsa e a galera simplesmente estava mergulhada na pobreza e não tinha mais dinheiro, acabou. E essa crise, inclusive, afetou até o Brasil e o mundo inteiro. E acredito que os Estados Unidos só foi voltar à economia ao normal com o chegar da guerra, ali por volta de 1939 e 40. E eu, sinceramente, acho que o jeito legal, o jeito correto de ver essa série é em preto e branco, porque é assim que ela foi pensada. Os produtores fizeram de uma maneira que você consegue assistir ela colorido também, mas eu acho que o charme tá em assistir em preto e branco. Igual esse vídeo, o charme desse vídeo é você estar vendo ele desse jeito. Se você está vendo ele colorido, tenho más notícias para você. E essa ausência de cores fez com que o diretor achasse um outro jeito, uma outra maneira de colocar o foco, o ponto de vista dele. Então ele tentou achar uma outra forma de colocar o interesse na cena, como colocar pontos de vista mais acentuados. Então, como esse filme é em preto e branco, ou ele pelo menos é pensado em preto e branco, o diretor tentou achar uma outra forma de focar, colocar o interesse durante a filmagem. No caso da série, ele usa de inclinações e uma aproximação, como no caso da cantora. A Gata Negra, nesse caso, é uma cantora. E assim, quando ela tá se apresentando, ela tá cantando com o microfone lá no palco. Quando Ben Reilly vê ela está no palco. Assim que ele pisca, ela tá na frente dele. Essa aproximação faz toda a diferença. Dessa forma, faz com que pareça que ela estava falando exatamente com ele, diretamente com ele. Inclusive, essa cena me lembrou muito do jogo da Supergiant, Transistor. Se você não conhece a Supergiant, eles simplesmente fizeram Hades e Hades 2, mas antes disso eles fizeram diversos jogos e os jogos deles sempre têm uma coisinha diferente ali. No caso de Transistor, ele utiliza de uma mistura de steampunk com futurismo. E tem uma cantora, as músicas são incríveis, de todos os trabalhos da Supergiant, mas em específico em Transistor, a música está muito atrelado, já que um dos personagens principais, sem muitos spoilers aqui, mas uma das personagens principais era uma cantora, e me lembrou muito a estética dessa cena com a estética de Transistor. Então, jogue Transistor, você vai adorar, e é sempre tá baratinho na Steam. Vamos voltar pro Aranha? Como eu disse, o momento escolhido para a série foi cirurgicamente os anos de 1930 nos Estados Unidos. Inclusive, eu já trouxe isso aqui para o canal quando eu falei da criação da Marvel e da criação de seus heróis. Como os Estados Unidos viviam numa situação de muita pobreza, esse cenário gerava muito caos e a violência. Logo, essa cidade precisa de um herói. Se você gosta de animação e quadrinhos, eu tenho trazido bastante disso aqui para o canal, inclusive trazendo um pouco do elemento histórico para a gente conhecer o que estava acontecendo durante a criação dessas mídias. Então, deixa sua curtida e se inscreve aqui para aprender mais sobre o cenário e, consequentemente, história mundial da criação dessas mídias. Eu gostei que esse primeiro episódio não focou na Aranha, e sim no Ben Reilly,
produtores decidiram utilizar não Peter Parker, mas o Ben Reilly, que assim fica mais livre para eles trabalharem também, já que se fosse o Peter Parker, provavelmente o pessoal ia achar alguma coisa de estranho, já que o Peter não é desse jeito, mas como é o Ben Reilly, eles estão mais abertos a colocar qualquer coisa na história do personagem, e eu achei interessante isso também, porque novas histórias precisam ser contadas no final das contas. O herói está um pouco recluso, como eu falei, ele passou por um trauma, ele decidiu esconder o Aranha dentro dele e dentro das paredes. Mas aos poucos a gente vê uns lampejos, o Aranha não quer ficar preso, ele quer aparecer. E essa cidade precisa de um herói, a violência tá vindo à tona, a máfia tomou conta da cidade e as pessoas estão inseguras. Nicolas Cage está soltíssimo no papel. Antes disso, ele viveu o Spider nos filmes do Aranhaverso. Mas agora não é só a voz que ele empresta, e sim a atuação de um detetive particular, que tenta seguir sua vida mesmo após ter perdido a esposa, e mesmo depois de ter desistido de ser esse herói. São tempos difíceis, e o Aranha não é mais o único a ter poder na cidade. Nicolas Cage é um exímio nerd. Além de ter vivido um motoqueiro fantasma nos anos 2000, e inclusive ele tem uma tatuagem do Caveirinha de Fogo, ele também já fez testes para ser o Superman nos anos 2000 também, mas esse projeto foi engavetado e a gente ficou só com as artes aí pela internet. Mas no ano de 2023, ele voltou a ser o Superman numa das diversas dimensões do filme do Flash. Toda a cena é muito estranha. Cage fala que o que a gente assistiu no filme e o que ele gravou são coisas completamente diferentes. Ele se pergunta inclusive se não foi usado IA no processo. Ele fala que ele gravou por apenas algumas horas e que não tinha nada a ver com aquela aranha, uma aranha, sim, no filme do Superman, que ficava atacando ele, mas enfim, ele ficou bem bravo com essa história, e esse filme é péssimo também. Vamos voltar pro Aranha. E se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, que assim como o Nicolas Cage, a gente não gosta de IA por aqui, e eu faço tudo com os pensamentos da minha cabecinha, e com a minha força de vontade e a minha aparência. E a minha equipe, que às vezes conta com a minha namorada me ajudando, como no caso de hoje. Cage também tinha a HQ número 1 do Superman, sim, a Action Comics, onde o Azulão aparece pela primeira vez. A coisa mais estranha é que ele foi roubado nos anos 2000, um ladrão entrou na casa dele e roubou essa HQ, e ela foi só aparecer novamente em 2011. Caramba, tudo isso é muito aleatório. O universo do Spider está apenas começando. Eu vi o primeiro episódio e nesse episódio aparece a Gata Negra, que nesse caso é só uma cantora e não a ladra que a gente conhece. Também aparece o Homem-Areia e, como não pode faltar numa Nova York de 1930, mafiosos. Já na vida real, esse cenário de 1930 é muito vivo, pois o entretenimento começa a ser construído aí. A partir daí, o cinema ganha muito destaque e as animações. Como eu falei nesse vídeo aqui, essa é a era de ouro da animação. E mesmo num cenário difícil, os artistas davam um jeito de colocar a sua voz e a sua arte para fora. E a cada vídeo que eu faço, eu vejo que eu vou precisar entrar cada vez mais na história dos Estados Unidos durante essa época aí, e talvez até ali no começo da guerra, já que essa indústria riquíssima começou a se estruturar a partir dali. Então eu vou ter que pesquisar bastante sobre esse assunto, mas isso não é nenhum problema para mim, porque eu tô adorando pesquisar sobre esse tipo de coisa. Você quer que eu fale mais sobre o Spider-Noir? Eu tô curtindo muito a série e com certeza eu vou continuar vendo, já que os 8 episódios já estão todos liberados pra gente assistir. Então, se você quer saber mais do que eu achei da série no decorrer dos episódios, deixa aqui nos comentários. Eu sou o Detetive Mika e eu vou ficando por aqui. Vocês têm o meu cartão e qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Até mais. Eu amei. Essa parte daí vai ser a transição. Que bom. Então eu faço o vídeo inteiro assim, depois eu falo, acho que eu precisava estar mais a cara 3. Não, logo que voltar. Transição. Como assim logo que voltar? Coloca aí, que já tá.
colocou o chapéu 14. Não tá do jeito que tá. Vai ter mais do outro lado. Deixa ele cair. Assim? Pronto?